Direito e Literatura está de volta, o patriarcalismo, esse é o tema do programa de hoje. Para entender mais sobre o assunto, eu convido você a acompanhar um debate que está sendo realizado aqui no nosso estúdio com os nossos convidados. Vejam, podemos começar com o significado da expressão e também, a partir daí, vermos as características da sociedade patriarcal, como ela era e tal, ou como é. Pois é, aqui eu sou o único que talvez tenha vivido profundamente a sociedade patriarcal, porque ela tem uma base, me pareceu sempre predominantemente rural, né? Ela é mais forte, mais intensa, e o mundo urbano e o capitalismo foi, pouco a pouco, pondo abaixo, né? Relativamente foi pondo abaixo. E a tese do Conrado Caligares, que eu acho muito interessante, é que esses levantes juvenis dos anos 60, essas multidões juvenis em revolta, traduziam naturalmente, claro, todo mundo sabe o conflito de gerações, mas também, no fundo, não deixavam de traduzir uma necessidade da sociedade industrial contemporânea, porque o patriarcalismo é frugal também, né? Ele é ascético e frugal, né? A ideia de que você não pode desperdiçar nada. Mas era uma sociedade dura, né? Uma sociedade muito implacável. Do ponto de vista das relações psicológicas, né? E afetivas dentro da casa, ainda bem que havia as mães. Porque quando não há a mãe, no caso do Graciliano Ramos, a mãe também o espanca até sangrar, né? Ei-lo um sujeito bloqueado afetivamente, né? E torturado para o resto dos seus dias. Mas os pais ainda escolhiam a profissão dos filhos. Meu pai disse que eu fizesse direito e eu fui fazer direito, larguei, acho que até me arrependo, mas quando vieram os anos 60, né? É um divisor de águas. É um divisor de águas. Eu acho que os anos 60 são, sim, sem a menor dúvida, em termos de século XX, o grande divisor de águas para esta busca de independência ou para saída maior. Né? Eu acho que o próprio desenvolvimento, a urbanização e tal, isso realmente vai trazer modificações, além daqueles pontos, né, que a gente sabe bem que são ligados a paz e amor, e toda a guerra do Vietnã, e todo esse invólucro que vem embalado nos anos 60, que são de muita rebeldia, que vai terminar em 68, na França e tal, também mostrando isso. Mas eu penso que existe ao longo do processo várias coisas que a literatura também busca, em outros momentos, alguns pontos que são pontos que a gente poderia dizer que são pontos de resistência. Eu acho que a palavra poderia ser resistência. Quer dizer, alguns outros casos que, às vezes, aqui mesmo, no Josué Guimarães, ele vai mostrar uma outra personagem que é a Catarina, e a Catarina é a voz, digamos assim, da autoridade. Então, a Catarina... Paradoxalmente. Exatamente. Então, mesmo numa sociedade que tu diria patriarcal, mesmo nessa sociedade, de repente tem alguém, né? Talvez a sociedade brasileira tradicional, se nós tomarmos o Brasil como modelo, não tivesse isso. Mas esta mulher alemã, e não é porque é alemã, mas ela é uma outra nesta sociedade brasileira. Ela cruzou um oceano, ela já rompeu barreiras, ela com o seu marido e agora com os filhos, ela vai fazer uma outra trajetória. E ela vai dominar, fica dentro do poço, faz isto, faz aquilo, faz aquele outro. E ela toma os negócios. Então, nós diríamos, grosso modo, é o homem da casa. Não. Mas é interessante pensar aí, né, que para uma mulher ocupar um espaço desses, uma posição, um papel desses, masculino, neste momento histórico, diferente do que nós temos hoje, ela tem que se masculinizar. Certamente. Ou seja, quer dizer, o poder continua estando centrado no falo, né? Quer dizer, falo mesmo, que não se confunde com o pênis. Mas masculinizar. Isso que é da ordem, falo que é da ordem, é o pênis da ordem do imaginário, né? Quer dizer, ela tem que se masculinizar. Graças a Deus, hoje as coisas já são diferentes, né? Para que as mulheres ocupem um espaço na sociedade, elas não necessitam mais ser masculinizadas. Mesmo assim, Henriette, mesmo assim, queria dizer que quando eu olho as presidentas
presidentas ou presidentes dos nossos países, Brasil inclusive, eu as acho, em determinados momentos, inclusive com o caminhar masculino. Isso me incomoda um pouco. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, eu não disse que hoje não se haja assim, não existam claro. mulheres que ajam assim, mas eu digo, hoje já não se faz mais necessário isso. Não é uma condição sine qua non para se impor. Mas vejam, eu só queria voltar... Nós estamos aqui, Luiz. Eu sei. Eu queria voltar... Tudo bem. Digamos assim, a essa trajetória o domínio patriarcal. Por exemplo, vamos pegar o direito, o Sérgio, que estudou direito também. Até pouco tempo, eu mesmo escrevi isso em algumas edições dos livros meus, e agora finalmente os autores abandonaram isso, e também a legislação acabou dando um outro colorido a essa questão. Mas a ideia do marido poder estuprar sua própria esposa, usá-la, é uma ideia que alguns livros de penalistas do Brasil, alguns penalistas e alguns pé-nalistas também, né, para brincar um pouco com o nome desses caras, diziam que toda vez que o marido obrigar ao ato, em tese terá estupro. Aí tem um cidadão muito famoso, não vou dizer o nome dele aqui, que vendeu milhares de livros para os pobres jovens brasileiros e tantos estudantes, e ele tinha uma vírgula, né? Assim, estará, em tese, será estupro, vírgula, desde que ela tenha, desde que ela não tenha justa causa para a negativa. Então, esse é o papel, Sérgio, Luísa e Henriette, da supremacia desse problema que só com o tempo a legislação começou a incidir fortemente, e a Constituição de 88 para cá... É muito recente. Para, digamos, aplacar esse velho, que é o patriarcalismo, que domina. Dizer, o homem é o chefe da família, o problema do direito penal, né, o problema do o homem escolhe o destino dos seus filhos, né? E, aliás, o Código Civil ainda tem um resquíciozinho de que ele pode, digamos assim, educá-los. Tem umas frases assim que ficam muito complicadas ainda, do próprio Código Civil em vigor. Mas o que nós temos na origem, né, Lênio? O patriarca é esse chefe da família, né, que tem o poder e a propriedade sobre os animais, os escravos, as terras, a mulher ou as mulheres e os filhos. Né? E que ele governa, rege ao seu bel prazer. Né? E é um poder absoluto. É um poder de vida ou morte. É verdade. Né? Então, ele faz o que ele quiser. Então, nós temos essa origem. Né? E, bom, com a evolução... Mas a sociedade já foi matriarcal? Boa pergunta. Há estudiosos que dizem que sim, né? Os evolucionistas do século XIX, do final do século XIX, e vão defender a ideia de um matriarcado, né? Quem adota essa ideia é o Friedrich Engels, né? Ele termina adotando essa ideia de que antes de nós sermos uma sociedade patriarcal, nós tínhamos uma matrilinhagem, né, na época das deusas mães. Exatamente. Né? Que depois lá no início, lá no princípio. Depois é que os deuses passaram a ser masculinos. No princípio enfim. era a mulher. No princípio era a mulher. Porque a deusa mãe, terra, dá filhos, dá Sérgio, frutos. no princípio era a mulher, no princípio era o feminino. E como Freud explica isso? Como Freud explica. Essa é uma pergunta direta. direta. Bom, o Freud vai ter no Moisés o homem Moisés e a religião monoteísta, ele vai dizer que houve uma evolução na sociedade quando nós abdicamos dessa ideia de matrilinhagem para uma ideia de patriarcado. Porque nós passamos de um estado em que predominava a sensualidade para um estado em que passa a predominar a intelectualidade. E aí é simples entender isso, né? O que Freud vai dizer assim? A mãe é certa.
A gente reconhece quem é a mãe através dos sentidos. Sim. Né? A mãe é certa porque a própria situação de parto me deixa isso claro. A paternidade é uma suposição, é uma hipótese, é algo abstrato. E só quando o ser humano, os seres humanos, têm a consciência da participação do homem na concepção, é que o homem passa a ter importância. Né? E aí a mulher vira um vaso de receber, né? Porque o que traz a vida é o sêmen. E a gente tem todas as frases famosas do Aristóteles a respeito disso, né? Bom, o patriarcalismo, então, se relaciona também com papéis sociais, pode-se dizer? Claro. Certamente. E o curioso é que, ao mesmo tempo, que ele é uma forma de coerção, repressão, é também uma forma dolorosa para muitos homens, né? Tanto é que a literatura está cheia, né? Cheia de textos onde essa questão é dolorosa para personagens, como, por exemplo, Bento Santiago, em Dom Casmurro, né? Porque, ao mesmo tempo que ele precisa agir quando adulto como um senhor patriarcal, ao mesmo tempo isso não o torna feliz, não o torna grandioso para si mesmo, ao contrário, o torna solitário, amargo e infeliz. Né? Isso, se a gente pensar assim, a quantidade de textos, né, e de poetas, o Drummond tem toda uma veia dele, a relação dele com o pai, que é uma relação espinhosa. Ele só consegue conversar com o pai depois que o pai morre. Então ele começa a conversar com o pai. A gente até poderia pensar outra coisa, né? Em relação a esse tema que é recorrente e que também se faz presente na vida dos autores. Estava lembrando de Kafka, por exemplo, Sim. né? É que, na verdade, nós não teríamos aí, Sérgio, pessoas, nesses escritores, mais sensíveis psiquicamente, emocionalmente, e que, portanto, isso faz uma marca que, de alguma forma, tem que ser elaborada, e a produção literária vem dar conta disso? Bom, se cada um de nós fosse contar as relações com os pais aqui, teríamos que ter um divã e nos complicaria a vida, porque essa é uma questão, quantas biografias, enfim. O Direito e Literatura vai agora para um intervalo, na volta, é claro, nossa discussão prossegue. Só um instantinho.